Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João e Marcela, e vamos começar a aula dessa semana. Na última aula de arte estávamos estudando um pouquinho sobre os pigmentos e os aglutinantes. Os pigmentos são os pozinhos coloridos que fazem as tintas e são extraídos da natureza ou são feitos artificialmente nas fábricas, e os aglutinantes são os materiais que vão diluir essa tinta. Então eu posso fazer tinta com amora, aí eu posso misturar com óleo para ela ficar mais grudentinha, posso misturar com água para ficar tipo aquarela, certo? Aí nós fizemos uma atividade extraindo pigmentos, cores da natureza. Depois eu deixei para vocês uma atividade que era como se fosse um labirinto, e eu vou mostrar agora para vocês como que ficou o meu. Então nós temos aqui, ó, a bisnaguinha verde, que vai encontrar através deste caminho os potes o quê? De amarelo e de azul, certo? Porque amarelo mais azul forma o verde. Vejam que eu passei por debaixo de outras cores para conseguir chegar até aqui. Como que eu faço o laranja? O laranja ele é feito com o amarelo mais o vermelho. Então olha que o professor faz todo esse caminho, e em alguns lugares ele passa por debaixo e outros ele passa por cima, ok? E o roxo, que é esse daqui, como que ele é feito? Unindo o vermelho mais o azul. Então a gente faz todo esse caminho confuso até chegar aqui, tudo bem? Vou colocar aqui para vocês conferirem o de vocês. Mas eu acho que foi moleza, né? Então vamos lá, eu vou colocar pertinho, vocês dão dão uma pausada no vídeo para vocês conferirem com o de vocês. Vamos lá? No 3, pausem o vídeo. 1, 2, 3. E agora nós vamos para a página 95, certo? Devido à pandemia, né, a quarentena, nosso isolamento, alguns materiais dificultam um pouco a execução de algumas atividades, né, porque nem todo mundo tem. Então vocês vão perceber que vai existir uma atividade do Kate Haring, que é uma artista que nós vamos estudar hoje, que pede que vocês peguem uma camiseta de vocês no guarda-roupa e façam um desenho nessa camiseta, que prenda com fita crepe, e deixe secando no varal, no sol. Então é bem difícil o professor conseguir acompanhar isso em vocês. Existe uma outra forma, que seria utilizar uma lixa para estampar uma camiseta, mas eu não tenho como acompanhar esse processo de vocês. Então, essa atividade que eu não consigo acompanhar, eu prefiro modificar, assim como nós fizemos na aula passada, onde você pegaria uma bandejinha de isopor e carimbaria com tinta. Mas como o tema era pigmentos e aglutinantes, nós fizemos uma atividade de pigmentos e aglutinantes, só que nós não utilizamos a bandejinha de isopor. E se você for parar para pensar, olha que interessante, no final da aula da semana passada, eu peguei aquela amora que eu espremi, aquela folhinha que eu quebrei e eu joguei no meu jardim. Então eu não produzi lixo. Por quê? Porque a amora e a folhinha do jardim, a essa hora, elas já estão até em decomposição. Ou algum passarinho foi lá e comeu aquele pedacinho de amora que sobrou. Já se eu tivesse feito aquela atividade com isopor, aquele isopor teria ido para onde? Para o lixo, né? E o isopor ia se decompor? Não. O isopor ia servir de alimento para um passarinho? Não. Então a gente tem que ter um pouquinho de consciência, não é? Então eu acho que a gente não fez o que o livro esperava, nós demos uma modificada, mas acho que é uma modificada do bem, que é o que nós vamos fazer agora, tudo bem? Então vocês não precisam se preocupar em comprar uma camiseta preta, como está pedindo na página 99, e fazer um desenho nessa camiseta. Ó, não precisa comprar uma camiseta preta e não precisa pegar uma camiseta preta do guarda-roupa, ok? Nós vamos estudar esse artista, vamos estudar o próximo artista e vamos fazer uma atividade de desenho de pintura, mas sem a necessidade de comprarmos uma camiseta para isso, ok? Combinado? Então vamos lá, vocês vão abrir o livro de arte de vocês na página 95. Na página 95 começa a falar em preto e branco. Muitos de vocês, né, gostam de fazer artes em preto e branco, mas há uma diferença entre só fazer o desenho e fazer uma arte em preto e branco, porque uma arte em preto e branco a gente pinta o desenho, só que nós vamos pintar com esses elementos neutros, que é o preto e o branco.
O preto e o branco juntos, eles também vão criar um novo tom. Assim como o amarelo e o azul juntos vão criar uma nova cor, que é o verde, o preto e o branco, que são elementos neutros, juntos eles vão criar um novo elemento neutro, que é o cinza. Então nós chamamos de elementos neutros o preto, o branco e o cinza. Professor, eu já ouvi falar que preto, branco e cinza não são cores. E não são mesmo. Por quê? Porque eles não têm a capacidade de transformar uma cor em outra. Então eu vou dar um exemplo para vocês do vermelho. O vermelho é uma cor, certo? Todos vocês sabem disso. Se eu misturasse, vamos supor, se isso daqui fosse tinta e eu misturasse no vermelho preto, o vermelho ia deixar de ser vermelho? Não, ele só ia ser um vermelho mais escuro. E se eu pegasse o vermelho, se ele fosse tinta, jogasse branco e misturasse, o vermelho ia deixar de ser vermelho? Não, ele só ia ser um vermelho mais claro, porque ele está com branco. Então ele ia ser um vermelho claro, e se fosse com preto, um vermelho escuro. Então, nem o preto, nem o branco conseguiu mudar a cor do vermelho, só conseguiu mudar o tom. Por isso que nós chamamos o preto e o branco de tons neutros, de elementos neutros. Eles não conseguem transformar o azul numa outra cor. Não é pegando o azul e misturando com o preto que eu vou ter o verde. Ele não vai virar laranja, ele não vai virar marrom. O azul com preto vai ficar azul escuro. E o azul com branco vai ficar azul claro. A gente já fez isso na sala de arte. Por isso que nós chamamos eles de tons neutros, de elementos neutros. Tudo bem? Vamos para o texto agora? O preto e o branco são considerados tons neutros e não cores. A mistura do branco e do preto resulta em tons de cinza. O artista Keith Haring explorou a base de tom preto para compor muitas de suas obras. Então o que ele fazia? A base de tom preto para compor suas obras. Ele tinha um fundo todo preto e ele ia lá e fazia o desenho sobre isso, porque o preto ele ia realçar a cor que ele estava utilizando, ok? Vamos conhecer um pouquinho sobre Keith Haring e tem um exemplo do que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Ele fazendo um grafite na parede e essa parte está com fundo preto. E a figura que ele desenhou sobre ela cria um certo destaque, como que a gente usa sempre uma tela branca para fazer uma arte, porque o branco neutro realça todas as outras cores e a mesma coisa acontece com o preto. Vamos lá. Quem é Keith Haring? Keith Haring nasceu em 1958 e morreu em 1990, nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Quando criança, já mostrava interesse pelo desenho, iniciando sua carreira de artista profissional ainda jovem em Nova York. Queria que todas as pessoas pudessem ver obras de arte. Inspirado pelos artistas de grafite, que são aquelas artes feitas em muros e paredes de casa, pintava em espaços públicos como painéis das estações de metrô, onde desenhava com giz as posições do breakdance, por exemplo. Breakdance é uma dança, né? Dança. Ouvindo um rap, ouvindo um hip hop, né? Breakdance. Suas obras agradaram aos colecionadores de arte e ele passou a produzir e expor em vários países, inclusive no Brasil, onde esteve 5 vezes. Pouco antes de morrer, em 1990, montou a Keith Haring Foundation, que colabora com projetos de auxílio a crianças e a prevenção da AIDS. Então, quando ele morreu, ele tinha um arsenal de obras de arte. E ele fez muitas doações para conseguir manter esse hospital no auxílio das crianças que estavam doentes. E até hoje, ele morreu em 1990, então até hoje, 30 anos depois, essa fundação ainda existe e consegue arrecadar dinheiros através da arte desse artista para ajudar nesse hospital e prestar auxílio a essas crianças com medicamentos, roupas e manter essa fundação aberta. Legal, né? Então é um artista que pensou no próximo, pensou nas crianças. Ele não está mais aqui entre a gente, mas a sua arte continua, né? Então eu acho isso bem legal. Agora a gente vai para a página 96. Na página 96, nós temos um grafite do Keith Haring, que é um muro, dá até para ver a escada, para vocês terem a dimensão, e ele sempre fazia essas figuras, que apesar de não terem muitos detalhes, elas são muito expressivas, porque mostram os movimentos do breakdance. Vamos conhecer um pouquinho sobre o breakdance? Fique por dentro. Breakdance é um estilo de dança
popular criado pelos jovens afro-americanos na década de 1970 em Nova York, e o Keith Haring admirava bastante. Por isso que ele fazia muitas obras com giz utilizando esses movimentos do breakdance. Como eu disse para vocês, nós vamos adaptar em breve as atividades da página 98 e 99 que pede, né, que todos vocês comprem uma camiseta preta. Então não vou exigir isso de vocês nesse período que estamos aqui de pandemia, tá bom? Mas nós não vamos deixar de fazer uma pintura inspirada nos trabalhos de preto e branco do Keith Haring. É só aguardar um pouquinho. Para já conhecermos um novo artista, nós vamos abrir na página 100 e vamos conhecer o artista Louis Sassilotto. Keith Haring nasceu nos Estados Unidos, Louis Sassilotto nasceu aqui no Brasil. E também tinha um jeito todo diferente de produzir a sua arte. Keith Haring utilizava o quê? Giz, preto e branco, mas também cores, para representar geralmente figuras humanas em movimento. Louis Sassilotto já tinha uma forma bem diferente de produzir a sua arte. Ele não fazia representações de movimentos humanos, de pessoas, né? Ele fazia obras abstratas. Professor, o que é uma obra abstrata? Uma obra abstrata é uma pintura que não mostra nada da nossa realidade. Ela representa apenas cores, apenas linhas e formas geométricas. Então não é uma obra que vai mostrar uma pessoa, que vai mostrar um animal, que vai mostrar uma paisagem. É uma obra apenas que mostra esses elementos da arte: a linha, o ponto, a cor e formas geométricas. Tudo bem? Vocês vão conhecer um pouquinho agora sobre a obra do Louis Sassilotto e vai ter um exemplo de arte abstrata para que vocês compreendam melhor. Então vamos lá. Página 100, vamos iniciar a leitura. Alguns artistas do Brasil e de outros países resolveram liberar as pinturas das formas reais e produzir obras aplicando os elementos. Será que o professor está com fome? Por isso que ele está falando alimentos? Não. Aplicando os elementos que consideravam mais importantes nessa linguagem. As linhas, as formas geométricas, as cores primárias e os elementos neutros. Olha, tem muito a ver com o Keith Haring. Ele também aplicava os elementos neutros, mas ele não fazia os movimentos de dança. Então, ao mesmo tempo que a obra do Louis Sassilotto e do Keith Haring tem os mesmos elementos, elas são completamente diferentes. Olha que curioso. Um dos artistas brasileiros que homenagearam os elementos essenciais da pintura foi Louis Sassilotto. Quem é Louis Sassilotto? É esse artista de boina que está aqui do lado. Vamos conhecer um pouco sobre ele. Pintor, desenhista, gravador e escultor, o artista Louis Sassilotto nasceu em 1924 em Santo André, São Paulo, onde sempre viveu e trabalhou até falecer em fevereiro de 2003. Uma de suas obras é Concreção, e por ser estruturada em formas geométricas, é classificada como arte concreta. Para quem não entendeu ainda a arte concreta, nós vamos ler agora o Fique por Dentro e eu peço que vocês circulem esse Fique por Dentro. Pode ser de canetinha ou de marca-texto. Vamos lá? Fique por Dentro. É denominada como arte concreta a produção artística que valoriza o elemento estrutural da linguagem, no caso das artes visuais, a linha e a cor. Então, arte concreta é aquela arte onde o principal é se concentrar nas linhas, curvas e retas e nas cores primárias e nos elementos neutros. Quer um exemplo de arte concreta? Está na página 101. Nós temos aqui uma obra do Louis Sassilotto, onde tem os elementos neutros, o branco e o preto. Nós temos as cores primárias, amarelo, vermelho e azul. E nós temos a utilização de linhas que geram formas geométricas. No caso, linhas finas, linhas grossas e quadradinhos e retângulos, certo? Por não representar uma paisagem, por não representar um animal e nenhuma pessoa, nós chamamos essa arte de arte abstrata. E como essa arte só utiliza os elementos estruturantes, os elementos principais da arte, nós chamamos ela de arte concreta, tá bom? Eu estou mostrando aqui as respostas do questionário que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Eu não vou mostrar mais, senão vocês vão copiar. Então nós vamos responder agora essas questões.
Professor, para responder essas questões da página 101, eu preciso ler algum texto? Não, você vai ler a imagem, leitura de imagem. Como assim? Todas as perguntas, você vai ler a pergunta e você vai responder olhando para este quadro. É este quadro que traz as respostas. Vamos lá? Questão. Bom, observe a imagem atentamente e responda. Questão A. Como as linhas são? Quanto à espessura, posição, forma e tamanho. Então vamos lá. A espessura, a grossura das linhas. Como essas linhas são? Finas ou grossas? Só finas ou só grossas? Olhem as linhas. Nós temos linhas finas? Nós temos linhas grossas? Então, como são as linhas? Resposta: as linhas são finas e grossas. E posição? As linhas estão na horizontal ou as linhas estão na vertical? Tem linha na horizontal? Tem linha na vertical? Sim. Então, vamos lá? As linhas são finas, as linhas são grossas, as linhas estão na vertical e na horizontal. Forma. Essas linhas, elas são retas ou curvas? Olhem para essas linhas. Elas são retas ou curvas? Retas ou curvas? Retas, né, pessoal? Tá super fácil isso. A gente fez desenho com linhas retas no comecinho do ano, quando estudamos o artista Milton da Costa. Então, vamos recapitular essa resposta longa, hein? As linhas são finas, grossas, verticais, horizontais, retas e tamanho. Elas são pequenas, curtas ou longas? Tem linhas longas e tem linhas curtinhas. Uau! Então vamos lá. As linhas são finas, as linhas são grossas, as linhas são verticais, horizontais, curtas, longas e retas. Uau! Tudo isso. Agora nós vamos para B. Não consigo pegar toda a resposta? Olha a vantagem do vídeo. Você pode voltar um pouquinho, escutar, volta um pouquinho, escuta e volta mais um pouquinho, né? Essa é a vantagem da aula à distância. Talvez a única vantagem, porque é muito melhor a gente ter aula lá na escola. B. Quais figuras geométricas estão presentes nessa imagem? Então olhem lá. Algumas linhas elas chegam a formar formas geométricas, né? Nós temos triângulos. Nós temos círculos. O que nós temos ali? Quadrado e retângulo. Então vamos lá. Quais figuras geométricas estão presentes na imagem? Quadrado e retângulo. Beleza? C. O artista utilizou apenas cores primárias? Justifique. O artista utilizou apenas as cores primárias? Quais são as cores primárias? Vermelho, amarelo e azul. O artista utilizou apenas as cores primárias? Sim ou não? Sim, sim. Utilizou apenas as cores primárias. Pede para justificar a sua resposta. Olha só, vocês estão escutando? Tem alguém falando assim: não, professor, ele usou amarelo, ele usou vermelho, ele usou azul, mas ele também usou preto. Mas lembra que eu falei que preto e branco não são cores, são elementos neutros? Então o artista usou somente cores primárias. Porque o preto e o branco ele utilizou, mas não são cores. Então a gente não pode falar que ele não usou somente cores primárias. Então vamos lá. O artista utilizou apenas cores primárias? Sim, utilizou apenas as cores azul, amarelo e vermelho. Ok? Combinado? É isso aí, pessoal. Hoje foi bastante coisa, né? E bastante coisa teórica. Prometo que na próxima aula não será tão teórica assim. Na próxima aula a gente vai fazer uma atividade prática de desenho de pintura, tudo bem? Então, ó, não tem tarefa de casa, todo mundo bem relax, bem tranquilinhos, ok? Até a próxima aula. Se perdeu alguma resposta, volta um pouquinho o vídeo e volta um pouquinho o vídeo, tudo bem? Façam esse exercício. Aí vai gravar bem na memória de vocês. Um grande abraço, um grande beijo, ótima semana, até segunda-feira.